Paz de Jesus, estamos de volta com mais um momento com a palavra, para podermos compartilhar um pouco mais daquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre os nossos corações. Tenho certeza que nesses dias Deus tem falado poderosamente a cada um de nós pela palavra e tem agido para nos dar ânimo, resistência e fortalecimento. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, que eu tenho certeza que além de abençoar outras pessoas, você também será extremamente abençoado. Hoje nós vamos compartilhar com você um texto que está em Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao versículo 21, um texto que nos ensina sobre como crescer diante dos desafios. E precisamos aprender, e a palavra de Deus nos ensina a crescer diante dos desafios. Esse texto ele conta a história de uma mulher chamada Agar, que era uma das esposas, de Abraão, que tem um filho chamado Ismael, e aí esse filho ele começa a caçoar, a rir, a brincar com Isaac, que também é filho de Abraão, com Sara, e Sara não gosta de ver o filho dela sendo humilhado através daquelas brincadeiras e manda Abraão expulsar Agar e o filho Ismael, ou seja, colocar para fora de casa, e Abraão, atendendo a esposa, expulsa Agar de casa, dando apenas um pouquinho de água e um pouquinho de pão, ou seja, lança-os no deserto para que eles possam tentar sobreviver no deserto com um pouco de pão e um pouco de água. E aí que a gente começa a ver a mão de Deus agindo na vida de Agar. A gente começa a perceber o quanto essa mulher aprendeu com o Senhor, o quanto essa mulher foi doutrinada por Deus, foi direcionada por Deus a vencer, a crescer diante dos desafios do deserto. Ela e o filho apenas. Chega um momento que o filho está semi-morto, está passando mal, não tem mais água, não tem mais comida, e é quando Deus fala com ela, quando Deus chama a atenção dela. Quando o Espírito Santo toca no coração, ela ouve a voz de Deus e aí o Senhor começa a agir na vida dela. E Agar começa a aprender a enfrentar os desafios, a se posicionar diante dos desafios. Então nós vamos aprender algumas coisas sobre como crescer diante dos desafios. A primeira coisa que a gente aprende está no versículo 17, quando o texto ele nos fala de algo impressionante, assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí de onde ele está. Então nós aprendemos aqui que é preciso ter consciência de que Deus está atento ao que estamos enfrentando. Apesar de Agar se sentir solitária lá no deserto, ao choro do menino, ao sofrimento de Ismael, que era seu filho, Deus estava ouvindo, Deus estava atento ao sofrimento dela. Então, Agar experimentou o fim dos seus recursos ali, não tinha mais nada, do versículo 14 ao 15, e ela experimenta o fim de todos os seus recursos, que eram poucos, suas possibilidades, Ela experimentou o fim das suas forças, ela começa a se enfraquecer também, ela vê o filho enfraquecendo, começa a se enfraquecer, a perder a esperança. No versículo 16, nós encontramos isso, e afastando-se foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela estava extremamente esgotada de lutar com as suas forças, com as suas possibilidades. Ela não tinha mais capacidade humana para vencer aquele momento, para passar por aquele momento e para enfrentar aquele momento. Mas Deus estava ouvindo, o Senhor estava atento às necessidades dela. Nesse momento, a Agar experimentou os cuidados de um Deus que está sempre atento às nossas dificuldades. Eu quero dizer isso para você nesse momento. Se as suas forças se esgotaram, se as suas capacidades intelectuais, emocionais, espirituais já se esgotaram diante desses desafios que você tem enfrentado, eu tenho certeza que Deus está te ouvindo, Ele está te vendo, e Ele pode resgatar essas forças. Ele pode te dar novas possibilidades para você conseguir vencer essas situações e fazer você crescer diante dos desafios.
A segunda coisa que aprendemos com Agar aqui é que ela ouve a voz de Deus. Mesmo diante de tantas dificuldades, um momento difícil, dela poder achar que estava tendo uma ilusão, né, do deserto, com sede, com fome, confusa emocionalmente, sofrendo, angustiada porque ela tinha sido colocada para fora, né, com o filho, expulsa de casa, lançada em um deserto para morrer. Ela poderia se sentir confusa, mas algo impressionante na vida de Agar é que ela consegue identificar a voz de Deus. Ela consegue perceber que é Deus falando com ela. Isso é maravilhoso, porque ela entende, ela consegue visualizar espiritualmente, diferenciar a voz de Deus da ilusão, do sofrimento, da dor que ela estava passando, talvez a voz da consciência, ou da mágoa, ou da tristeza, mas ela ouve a voz de Deus e ela identifica a voz de Deus. Isso é impressionante, porque ela consegue identificar a voz de Deus. Então, do versículo 17, versículo 18, Deus fala com ela e ela consegue identificar. Deus fala com ela assim, no versículo 18, ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ela consegue ouvir Deus falando isso com ela. E mesmo andando errante, né, no deserto, sem destino, quando ela para ouvir a voz de Deus, ela consegue identificar a voz de Deus, porque ela estava sensível a isso. E quando ela ouviu Deus falar com ela, ela foi confrontada pelos propósitos de Deus. Deus falou que tinha um propósito para a vida dela. É assim que nós crescemos nos desafios. Quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus no meio da dificuldade, no meio dos desertos, no meio dos desafios, quando nós conseguimos identificar a voz de Deus, nós somos reerguidos por essa voz. Nós somos redefinidos por Deus, recolocados no jogo novamente. E é assim que aconteceu com Agar. Mas a palavra de Deus diz que ela também se abriu às promessas, porque não adianta nada nós ouvirmos a voz de Deus e não nos abrirmos às promessas de Deus. No versículo 21 em diante, a palavra diz assim, ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Isso depois, né, que Agar ouve a voz de Deus, ela se abre às promessas de Deus. Ela conseguiu compreender, ela conseguiu visualizar o que Deus tinha para a vida dela. E nesse versículo nós entendemos a sequência que Deus dá à vida dela, que Deus dá à vida de Ismael, né, cumprindo ali o propósito mesmo diante do caos. Ela conseguiu abrir o coração para as promessas de Deus. Ela acreditou, né, que existe algo impossível que Deus pode fazer. Impossível aos olhos do homem, impossível aos nossos olhos, como tirar, né, alimento, água de um deserto, gerar esperança em um lugar onde já não havia mais esperança, gerar confiança onde ela já havia perdido a confiança no marido Abraão, gerar possibilidades onde ela já não conseguia mais ver possibilidades. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, acreditamos, voltamos a crer nas promessas de Deus, mesmo que diante de nós, ou apesar dos acontecimentos, não haja mais esperança, não haja mais confiança, não haja mais possibilidades, a voz de Deus cria em nós essas possibilidades de podermos continuar crendo nas suas promessas. E ela recebe uma visão certa, né, da parte de Deus. Então, quando ela ouve a voz de Deus, ela recebe uma visão certa. O versículo 19 fala, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus criou um poço ali. Deus abriu a visão dela para que ela visse aquele poço, para que ela visse aquela forma de sustentar a família dela, o filho dela e a própria vida dela. Talvez o medo, a angústia, o sofrimento, a dor não tenha permitido no momento que ela conseguisse enxergar que havia um poço ali. Mas Deus abre os olhos dela para ver as possibilidades. É assim que Deus faz conosco, diante dos desafios, quando nós ouvimos a voz dele. Deus abre os nossos olhos para vermos as possibilidades. Deus quer abrir os seus olhos para que você consiga ver as possibilidades. Ele tem novas possibilidades para que você possa abraçá-las e aí crescer diante desses desafios. Agar cresceu, Ismael cresceu diante desses desafios, porque ouviu a voz de Deus, porque atendeu às promessas de Deus, que se submeteu à direção de Deus, conseguiu enxergar novas possibilidades. Mas ela também reconhece Deus diante de cada dificuldade e vê uma oportunidade de crescer.
texto fala, no capítulo 21, versículo 20 e 21, que ela treinou o menino. Ela começa a aproveitar aquele poço de água que tinha lá para vender água para os viajantes que passavam ali. Ela abre um comércio, ela faz um comércio. Na crise, ela vê as possibilidades, ela vê as oportunidades. E assim precisamos ter a visão, assim precisamos crescer diante das dificuldades, dos desafios, de enxergarmos a possibilidade e vermos o que Deus colocou às nossas mãos e utilizarmos isso para podermos crescer, atender outras pessoas, abençoar outras pessoas, expandir as nossas perspectivas. Agar fez um comércio ali, vendendo água. E aí, por aumentar as vendas, é lógico que os olhos começaram a crescer e as pessoas começaram a querer tomar dela aquele local. E ela treinou Ismael a tirar flechas, criou um guarda-costas ali. E ela incentivava ele atirava, errava o alvo, ela dizia assim, passou bem perto, passava 10 metros de distância, ela incentivava, isso meu filho, você é ótimo, porque ela trabalhou perfeitamente com a motivação, com as palavras certas, com as oportunidades, e ela cresceu, treinou o filho, cresceu no comércio que ela começou a realizar através da venda de águas, assistindo os viajantes que passavam por ali, e ela conseguiu proteger a sua casa, conseguiu treinar o seu filho para que juntos pudessem continuar vencendo novos desafios que viriam pela frente. Ela se prepara para os novos desafios, que é a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Deus, em cada momento, em cada desafio, diante de cada situação, Ele está nos preparando para novos desafios, para as novas conquistas, para os novos crescimentos. Essa é a palavra do Senhor para você nesse momento. Não questione aquilo que você está vivendo, mas tente ouvir a voz de Deus. Tente se posicionar, tente compreender. Peça ao Senhor que abra a sua visão para que você enxergue novas possibilidades. Não deixe de treinar, não deixe de se aperfeiçoar, não deixe de investir em você mesmo ou naquilo que Deus colocou em suas mãos. Aceite os desafios, cresça e eu tenho certeza que o Senhor continuará abençoando a sua vida em nome de Jesus.